eu fico pensando na perspectiva do futuro também disso, do que a pandemia vai deixar também na gente, né? Não só quando que ela acaba, quando que vai vir a vacina que resolve, quando que vai vir o remédio que resolve, mas o que vai ficar no pós-vacina, né? As pessoas falam muito sobre o mundo pós-vacina, né? O novo normal isso é uma reflexão bem interessante, né? O que a gente desde a aula, por exemplo, a gente tudo dando aula online, né? Eu fico olhando assim com os alunos, e sabe que eu acho que quando acabar isso e a gente disser pode todo mundo voltar para a aula, para a sala de aula, no auditório lotado lá para dar uma aula teórica, que a gente possa olhar um para o outro e dizer, vem cá, não é mais fácil do computador, não? A gente reúne qualquer hora, você pode assistir do celular, em casa, pode ficar gravado e a gente pode interagir de diversas maneiras online. Eu acho que algumas coisas a gente vai levar pós-pandemia, mesmo que a gente possa voltar a fazer como fazia antes, a gente vai achar vantagem em continuar fazendo diferente. Algumas, claro. A gente não tem como substituir um treinamento prático, né? Na enfermaria, por exemplo, falando do treinamento de medicina, eles vão ter que continuar ocorrendo, mas uma aula teórica de auditório lotado com 50 alunos, isso pode ser feito pelo Zoom, pelo Meeting, de forma tão boa quanto. Então, acho que algumas coisas a gente vai ficar pensando sobre isso, sabe? O que a gente vai continuar fazendo diferente, mesmo que tenha voltado ao que era antes. E, obviamente, o que fica em termos também de aprendizado para o mundo pós-pandemia, pelo que a gente passou, pelas marcas profundas que eu digo que vão ficar, né? Então, como é que a gente vai lidar com essas marcas para frente, com esse luto todo, com a necessidade de resiliência e de tempos difíceis? O que a gente aprendeu disso? Com a necessidade de ter empatia com o sofrimento do outro em termos de pandemia, o que a gente aprendeu com isso? Com a necessidade de não naturalizar a catástrofe, mas, pelo contrário, enfrentar e tentar salvar o maior número de vidas possíveis, o que a gente vai aprender sobre isso, com a necessidade de enfrentar a desinformação, a fake news, a fake science, o que a gente vai aprender com tudo isso. Então, eu acho que a necessidade de organização de um sistema, né, de saúde universal e abrangente, que a gente estava tá com um sistema único de saúde bastante fragilizado, bastante sucateado. Então, como que isso fica também, como que a gente vai pensar em reestruturar isso, que a gente viu quão importante ele é. Países que não tinham sistema de saúde estão pensando em ter pós-pandemia, porque eles viram como é importante ter um sistema articulado e organizado, como que a gente vai caminhar para onde, para qualificação do sistema único de saúde, resgatar as fragilidades, fortalecer as fortalezas dele. Então, acho que são essas as reflexões, né, do mundo pós-pandemia, se a gente vai ser melhor ou pior. Acho que todo mundo pensando assim, o mundo vai ficar melhor ou vai ficar pior no pós-pandemia, né? Eu digo que não tem a menor ideia, né? Depende a melhor forma de prever o futuro é construí-lo. Então, depende do que a gente fizer do futuro. Ele pode ser melhor ou pior no pós-pandemia, depende do que a gente aprendeu com tudo isso e do que a gente vai botar em prática no futuro pós-pandemia.